Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA. Bem, nós continuamos falando a respeito da reforma tributária, porém nós temos uma grande novidade agora. É o seguinte, o governo federal está preparando a sua versão da reforma tributária. Né? Relembrando, nós temos dois projetos, um está na Câmara, que é a PEC 45, e outro está no Senado, que é a PEC 110. E o Poder Legislativo está aguardando o projeto do Poder Executivo. E o pessoal, a equipe lá do ministro da Economia, Paulo Guedes, está preparando o projeto para mandar. Muito bem, nesta semana, a assessora especial lá do Paulo Guedes, é a Vanessa Canado, ela informou numa entrevista que o governo não afastou a possibilidade, nessa confusão toda, de propor um imposto sobre grandes fortunas. Ora, em toda esse barulho da reforma tributária, etc., nunca se ouviu essa ideia, essa proposta, essa sugestão. Portanto, essa fala da assessora Vanessa Canado, ela traz uma grande novidade e a gente quer dar uma olhada nesse tema, né, só para a gente conhecer até onde isso poderia ir. Muito bem, aqui ao meu lado a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA. Bom, na entrevista, a Vanessa Canado deu a seguinte informação: que federalizar o imposto sobre heranças e doações, atualmente de competência dos estados, exigiria a PEC, a proposta de emenda constitucional, pois altera o pacto federativo. Esses rendimentos estão atualmente isentos de cobrança do imposto de renda. Por conta disso, o governo não afastou a possibilidade de propor um imposto sobre grandes fortunas. Muito bem, esse final da frase da Vanessa é que lembrou, o governo não afastou a possibilidade de propor um imposto sobre grandes fortunas. Isto é, seria uma substituição do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Muito bem, então dá para perceber, lógico, no início que a discussão era sobre o ITCMD, a discussão que eu digo é com o jornalista, né? O ITCMD, como nós sabemos, é um tributo de competência dos estados. Muito bem, inclusive esse TCMD, naquele projeto da PEC 110, que é o projeto Hawley, ele existe lá uma possibilidade, está proposto lá, que o ITCMD, que hoje é a competência dos estados, vá para a competência federal. É exatamente isso que a assessora Vanessa falou, olha, para a gente transferir a competência do ITCMD dos estados para a União, será necessária uma proposta de emenda constitucional, que é o que está sendo proposto lá no projeto do Hawley. Só que ela diz que não. Nós podemos fazer isso de uma forma diferente, porque nós podemos instituir um imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas ele já existe há muito tempo, né? Então é por isso que ela talvez tenha proposto. Bom, então vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui o dispositivo legal da Constituição que fala de grandes fortunas e a Júlia me ajuda a entender essa complicação. Bom, o imposto sobre grandes fortunas é de competência da União e está previsto no inciso 7 do artigo 153 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas no termo da lei complementar. Muito bem, apesar de ter sido instituído há mais de 30 anos, né? Porque a nossa Constituição é de 1988, nós estamos em 2019, são 31 anos já. Apesar de ser instituído há mais de 30 anos, o Congresso Nacional até hoje não aprovou a tal necessária lei complementar, que ele fala grandes fortunas nos termos da lei complementar. Então nós temos que ter uma lei complementar, que não tivemos até hoje. Mas, claro, nesse longo tempo aí, muitos projetos já foram apresentados. E uma curiosidade, um dos projetos foi apresentado pelo então, na época, senador Fernando Henrique Cardoso, que depois foi o presidente da República. Então a verdade é essa. O imposto sobre consumo está previsto na Constituição,
depende de uma lei complementar. Já foram feitas várias tentativas de tramitar uma lei complementar para regulamentar e até agora ele não foi instituído, né? É raro que nós tenhamos aí algo que é constitucional e que não é regulamentado pela legislação ordinária, né? É realmente uma situação. Existem muitos argumentos favoráveis e muitos argumentos desfavoráveis a esse imposto sobre grandes fortunas. Então, a gente vai dar uma analisada rapidinho quais são os argumentos favoráveis, isto é, quais são as pessoas que falam, não, é interessante a gente regulamentar o imposto sobre grande fortuna. Agora, quais são os desfavoráveis, aqueles que falam, não, isso não faz sentido, tal, né? E depois, no final, a gente vai analisar, afinal de contas, onde no mundo existe esse tal imposto sobre grandes fortunas e onde não existe. Então, a Júlia vai me ajudar aqui. Vamos começar com alguns argumentos favoráveis à instituição do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. A tributação progressiva da renda é insuficiente para diminuir a atual concentração de riquezas. Exatamente. Bom, como nós sabemos, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade é muito grande. Mas, então, o argumento favorável seria, não, a tributação apenas pelo imposto de renda ela é insuficiente para diminuir essa concentração de riqueza. Quem é rico vai ficar mais rico e quem é pobre continua pobre. Então, e o IGF, o imposto de renda não consegue isso. Bom, depois tem um outro argumento favorável. A evasão fiscal pode ser combatida com a informatização e integração de bases de dados dos cartórios e o compartilhamento das bases de dados do IPTU. Um dos argumentos do pessoal que é contra é o seguinte, não vai haver muita evasão. O pessoal não vai declarar direito, não vai declarar realmente a fortuna, etc, tal, né? Então, realmente tem evasão. Quem é favorável diz, olha, mas nós temos os registros nos cartórios, nós temos dados do IPTU das prefeituras, então isso não existe. Mas existe outra razão que são favoráveis. A elisão fiscal e a incidência do tributo sobre pessoas jurídicas constituídas no Brasil podem ser evitadas com diversas medidas distintas. Muito bem. Uma das razões que diz que não é recomendável é que haveria uma elisão fiscal, isso é, o contribuinte acharia um meio legal para fugir disso, né? Constituindo, por exemplo, pessoas jurídicas, porque o imposto sobre grandes fortunas, basicamente, ele deve ser criado para incidir na pessoa física, não na pessoa jurídica, na pessoa física, onde existe. Ora, mas uma das alegações de quem é contrário, não, mas daí tem elisão fiscal. Faz o esquema, passa os bens na pessoa jurídica e acaba não pagando. A ideia dos que são favoráveis diz, olha, mas nós temos muitas medidas para evitar essa tal elisão fiscal. A Receita Federal tem lá os seus arquivos e assim por diante que pode evitar. Muito bem, depois nós temos mais uma razão aí de quem é favorável. O IGF não constitui dupla tributação, pois não representa a mera tributação de renda, mas a tributação de uma falha de mercado ou externalidade negativa, qual seja a grande fortuna. Exatamente, esse argumento da dupla tributação é o seguinte, a pessoa vai trabalhando, tendo renda, seja de trabalho, seja de aluguel, seja financeiro e tal, e vai pagando imposto de renda, né? Aquela história do imposto de renda anual, nós fazemos uma declaração de ajuste anual e o imposto está sendo pago. O argumento do pessoal que é contrário é o seguinte, quando essa pessoa amealha aquele patrimônio, acumula aquele patrimônio, aí de repente vai ter que pagar imposto sobre esse patrimônio. Ora, o patrimônio que ele acumular, ele já sofreu a tributação do imposto de renda, então haveria uma dupla tributação, uma bitributação. O argumento de quem é favorável, ele diz, não há uma dupla tributação, porque a tributação de renda é uma coisa, agora a tributação do acumulado é outra coisa completamente diferente, né?
Você tributar a retirada por labore, o salário é uma coisa. Você tributar o patrimônio acumulado é outra coisa completamente diferente, né? Bom, e finalmente tem um argumento aí que a gente podia registrar. Alguns ricos são menos tributados que os pobres no Brasil. Exatamente. Então, a alegação, olha, os ricos do Brasil, os milionários, os bilionários, proporcionalmente serem bem menos tributados do que os pobres, dos que de baixa renda, né? Então, os que são favoráveis à instituição do IGF, esse é um dos argumentos mais fortes, porque ajudaria a diminuir a desigualdade entre as pessoas aqui domiciliadas. Muito bem, esse é algo rapidamente, claro, né? Existe muitos argumentos que poderiam ser acrescidos, mas alguns argumentos favoráveis, aquelas pessoas que são favoráveis à instituição do imposto sobre grandes fortunas. Agora, tem as pessoas que são absolutamente contra a instituição desse imposto sobre grandes fortunas. Então, vejamos rapidamente alguns argumentos desfavoráveis. A tributação progressiva da renda pelo imposto de renda já é suficiente para impedir a acumulação desproporcional de riquezas. Tá, então o primeiro argumento, olha, se está pagando imposto de renda, aquilo já está sendo tributado, né? Toda essa acumulação, etc., está sendo tributado. Então não faz sentido, além de pagar sobre o rendimento normal anual, ainda tem que pagar o imposto sobre a grande fortuna. O segundo, o imposto sobre grande fortuna, estimula a evasão fiscal. Pela não declaração de valores, né? Então, como que o contribuinte ele se evade, ele foge do pagamento, né? Bom, ele pratica a evasão fiscal, né? Deixa declarar menos, não declara e assim por diante. Então, essa evasão fiscal realmente ela é um argumento desfavorável. E além disso, nós temos o quê? O IGF seria iníquo ao tributar de forma desigual fortunas baseadas em bens de raiz e fortunas baseadas em bens financeiros. Esse é um problema, né? Porque nós temos, vejam bem, os bens das pessoas físicas são de duas naturezas. Um é aquele bem de raiz, é a casa que ele tinha, é a fazenda que ele tinha, o terreno, essas coisas que as pessoas já têm. E outra é o rendimento atual, né? Constante, aplicação financeira, aluguel e vai por aí fora, né? Então, o IGF, o Imposto sobre Grande Fortuna, não consegue captar essa movimentação, né? E assim não consegue fazer com que o contribuinte pague o Imposto sobre Grandes Fortunas. Segundo o argumento das pessoas, o melhor, o mais recomendado, realmente é o imposto sobre a renda da pessoa física. Mas tem mais ainda. O IGF estimula a elisão fiscal pela transferência de patrimônio de pessoas físicas a empresas constituídas em países de tributação mais favorecida. Essa é a tal elisão fiscal, né, que é um meio de não pagar imposto dentro da lei, também é complicado, né, porque o contribuinte ele pode transferir o seu patrimônio para países onde ou não tenha imposto sobre grandes fortunas, ou se tiver, tem uma alíquota menor do que teria aqui no Brasil, né? Aqueles que são favoráveis argumentam o seguinte, não, tudo bem, ele pode transferir ações, cotas, aplicações financeiras, mas ele não vai transferir o prédio, o terreno, a fazenda, não tem como sair daqui, né? Então, essa batalha, mas os que são desfavoráveis falam, olha, os contribuintes vão praticar a elisão fiscal, que é pagar menos imposto, absolutamente dentro da lei, transferindo uma boa parcela do seu patrimônio para o exterior. E o que mais nós temos aí? O IGF constitui dupla tributação, pois a renda já teria sido tributada antes de ser considerada acumulada. Exatamente ao contrário dos outros, né? Aqueles que são favoráveis dizem, não, a fortuna, ela tem uma diferença, é outra coisa. A fortuna é acumulado, não é a renda mensal, não é a renda financeira, tal. Né? A fortuna é aquilo que se acumulou. Os que são desfavoráveis, não. Olha, já tributou pelo imposto de renda. Se tributar novamente, então
haverá uma dupla tributação, né? Então, essa discussão, que claro envolve outros argumentos, que pelo tempo não dá para a gente levantar tudo, mas essa discussão é que basicamente tem travado a regulamentação necessária, através de uma lei complementar, da instituição do imposto sobre grandes fortunas. Agora, o governo, no conversar a respeito da reforma tributária, levanta essa bandeira, né? A gente não sabe exatamente até onde isso vai ou não, mas nós estamos discutindo porque a assessora especial do Ministério da Economia, que está preparando o projeto do governo, fez referência ao tal imposto sobre grandes fortunas. Muito bem, vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre uma questão importante. Primeiro, onde esse imposto sobre grandes fortunas é aplicado atualmente? Em que país ele é cobrado? Bom, ele é cobrado na França, Noruega, Suíça, Índia, entre outros. E Liechtenstein também, né? A Júlia não falou Liechtenstein, mas é um pequeno país lá na Europa. Então, você tem França, que é talvez o caso mais comum, mais público da cobrança do imposto sobre grandes fortunas, que foi instituído aí em 2007. Temos a Noruega, a Suíça e a Índia. Agora, existem alguns países onde não é aplicado esse imposto. Onde é, Júlia? Ele não é aplicado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Exatamente. Nos Estados Unidos não tem isso, e no Reino Unido também não temos, né? Na Inglaterra, nem na Irlanda, nem no país de Gales, nem na Escócia, né? Então, nos Estados Unidos não há imposto sobre grandes fortunas, embora exista um imposto de renda muito alto, né? Bem maior do que a média. Agora, nos outros países, no Reino Unido, nos 5 países que compõem o Reino Unido, também nós não temos essa tributação. Agora, a curiosidade, em alguns países, o imposto sobre grande fortuna ele foi instituído, foi aprovado, começou a ser cobrado. E depois, à medida que o tempo foi passando, não funcionou direito, ele acabou sendo suprimido. O legislador chegou à conclusão de que não valia a pena cobrar. E quais são esses países, Juliana? No Japão, Itália, Áustria, Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Luxemburgo, Suécia e Grécia. Muito bem, então nós temos vários países aqui que o imposto começou a ser cobrado e acabou não sendo. Veja que na relação aqui nós temos Irlanda. Eu queria lembrar que no Reino Unido, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas a Irlanda, que é do Sul, essa não faz parte do Reino Unido e, portanto, ela foi instituída, o IGPF, e acabou sendo suprimido. Bom, então nós temos uma série de países aqui onde existe, onde nunca existiu, e nós temos onde começou e depois foi revogado, foi estornado, né? Com base nessas informações, dá para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que é. Posteriormente, numa outra oportunidade, a gente vai discutir um pouco mais a respeito do imposto sobre grandes fortunas. Não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, nessa entrevista, a Vanessa Canado falou que o governo federal pretende entregar ao Congresso Nacional a proposta, porém com apenas 3 fases. Anteriormente era 4, agora ela pretende instituir apenas 3 fases. E é isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Exatamente. E a gente vai, como a gente discutiu bastante aquele projeto que foi anunciado anteriormente pelo Ministério da Economia, que eram as famosas 4 fases. Agora, dessa divulgação, nós vemos que existem apenas 3 fases. Então fica a pergunta, que fase não existe, o que não tem, o que mudou? São vários detalhes que são diferentes e a gente pretende começar a analisar essa versão nova do projeto de reforma tributária do governo federal. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, pessoal!